Hello, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Como vão? Tá? Hoje está aqui para fazer mais uma introduçãozinha sobre a questão das regionalizações mundiais, tá bom? E aí eu começo falando para vocês, é lógico, gente, é apenas o resumo do que nós vimos na aula. Uma pequena introduçãozinha que é para que vocês possam relembrar de tudo que vocês viram na aula, tá bom? E aí eu começo, diante de tudo, falar sobre os conceitos fundamentais, tá? Que até mesmo quando falamos, citamos, abordamos conceitos, né? E às vezes nem sabemos o que de fato significa para o mundo da ciência, né? Das ciências humanas. E no caso, quando falamos de os conceitos, tá? Na verdade, eles são ferramentas que cada ciência utiliza para compreender e até mesmo explicar uma determinada realidade. E aí vamos começar a discutir, debater, ou melhor, começar não, já debatemos isso, já vimos durante as nossas aulas, tá? De alguns conceitos bastante úteis para a geografia. Para quê? Para que tenhamos uma compreensão de modo como o mundo se organiza atualmente, vem se organizando e até mesmo de repente prever alguma coisa que diz. Eu sei que vocês não têm superpoderes aí e tal, para ver lá na frente, não usam a joia do infinito nem nada, mas dá para a gente ter uma ideia de como funciona a coisa. E para nós termos essa assertividade nesses conceitos, nós precisamos primeiro estabelecer alguns critérios, tá? Como país, estado e governo, tá? Vamos lá. Um país é um território bem delimitado, tá? E governado por um estado soberano, beleza? Nós sabemos que, por exemplo, o nosso país, o Brasil, tá? Como cidadãos brasileiros, nós devemos obedecer determinadas leis, tá? Leis essas oficiais e discutidas e votadas no nosso grande Congresso Nacional e, lógico, assinado pelo presidente da República no final. E aí, do mesmo modo, existem direitos básicos que são dever do Estado proporcionar a toda a nossa população, como, por exemplo, o acesso à saúde, à educação e principalmente à moradia. Esses são conceitos, ou melhor, são direitos básicos do Estado para com a sua população. Tá? E esse conjunto, como um todo aí que eu estou falando, desculpa se eu estou falando um pouquinho rápido, é para poder dar tempo da gente seguir mais adiante, tá? E esse conjunto de direitos e deveres, tá? Eles estão todos na Constituição, tá? Isso mesmo, todos na Constituição Federal. E a Constituição, no caso, atualmente, que no caso que entrou em vigor, né, que foi promulgada no ano de 1988, ela é o pilar da orientação para todas as normas, leis, decretos que todos os brasileiros devem seguir, beleza? Existe muito debate aí, principalmente atualmente, com essa questão do judiciário e tal, mas aí às vezes você fica perguntando, pô, mas peraí, o que seria isso, o judiciário? O que seria isso, o executivo, o legislativo? Então vamos lá, tá? As leis que regem um país estão sob responsabilidade do governo, tá? E o governo, eu estou falando isso tudo, por quê? Porque o governo que as cria, né? Por meio do legislativo, né? Que no caso é representado por senadores, deputados, vereadores e, lógico, e as executa por meio do poder executivo. Essas leis são executadas por meio do executivo, que inclui, no caso, presidente, governadores, prefeitos, que, no caso, que as interpreta e até mesmo as julga por meio do poder judiciário, tá bom? E assim, lógico, esse judiciário é integrado pelos magistrados, tá? Que são conhecidos como os magistrados. Ah, professor, o que seria isso, os magistrados aí? Tal? São juízes, desembargadores e ministros, né? Aqueles ministros lá do STF, beleza? E aí essa estrutura, ela constitui o Estado brasileiro, tá? E é comum, tá? Até mesmo a outros estados nacionais do mundo, existentes no mundo, no caso, embora não seja essa única maneira de governar, mas existem outros também que governam dessa forma, tá bom? E assim, cabe ao governo, lógico, administrar, tá, toda essa estrutura e bem um cenário ali ideal para o bem comum da população, tá bom? Por exemplo,
como o Brasil, no caso, né, no nosso país, existem outros quase 200 países no mundo que têm por base, tá, essa estrutura que eu acabei de falar sobre essa questão do poder executivo, legislativo, judiciário, tá? Cada um com um tipo de governo diferente, lógico, uma constituição própria, tá? Às vezes no caso, construída essa constituição própria, né, de forma democrática, outras vezes não, tá? Existem países, por exemplo, onde seus cidadãos eles escolhem seu presidente por meio de uma determinada eleição e em outros países a função é do parlamento, de um determinado parlamento, a outra, no caso, fica sendo ainda aqueles que têm o cargo máximo, pesado, né? Ou seja, pegam aquele governo por maneira hereditária ou de maneira ditatorial, no caso, como, por exemplo, alguns países que, por exemplo, o pai é o líder político daquele país, e aí o filho vai crescendo no meio daquela política toda e o pai começa a ficar velho e resolve passar para o filho, aí passa assim mesmo. Às vezes até de maneira até indireta, né? No caso, o pai faz até própria campanha para o filho ali e tal, para poder substituir numa determinada função, tá? Mas a partir daí que vocês já conhecem o seu país, já conhecem essa divisão aí toda, no caso, nós temos que parar para analisar o seguinte, beleza, eu conheço, já sei como é que funciona país, estado e governo, como é que funciona tudo isso, tudo bonitinho, tudo bem tranquilo, ali, show, beleza, eu sei que o nosso país, tá? Quem rege o nosso governo, o que rege o nosso governo é o poder executivo, legislativo e judiciário, ponto, tá? E aí nós temos outros conceitos, como por exemplo, território, como falarmos de nação, tá? Além de um governo e de uma constituição, né? No caso ali, né? Um país que necessita de um determinado território nacional, tá? Como assim, professor, território nacional? Bom, vamos lá, vamos parar para analisar. Vou dar um exemplo. Imagina, você tem a sua casa, né? Casa onde você mora, lá bonitinho, tranquilo, e aí você cerca. No caso, é só um exemplo já para você ter uma ideia. Aí você cerca a sua casa com um grande muro, ou seja, aquilo ali também faz parte do território. Mas território também pode dar exemplo assim, dessa forma, professor? Pode. Não só pode, mas como deve. E para a geografia também, o território nacional ele pode ser entendido como uma porção de espaço que está sob o controle do Estado. E a sua casa está sob o seu controle, ou seja, aquele seu território, né, delimitado por determinadas fronteiras, com outros territórios nacionais, um entorno, né? E aí, o nosso território brasileiro, vamos falar especificamente do nosso país, que eu não gosto de falar de países de outros lugares e tal, vamos falar do nosso, tá? O território brasileiro, ele é, no caso, por exemplo, toda a área sobre a qual as leis brasileiras vigoram, ou seja, no nosso território brasileiro, tá? Toda a nossa área vigora, no caso, através das leis brasileiras, ponto, tá? Isso, no caso, é um recorte ali do espaço onde o Brasil exerce sua soberania. Então, todo local, todo território físico ali que é regido por uma determinada lei, tá? Então, compete aquilo ali exercer, porque é exercida a soberania daquele determinado local. Vamos lá. Existem, professor, outras formas de atribuir, não restringir essa definição de território, essas definições? Na verdade, existem várias, tá? Porque qualquer porção de espaço onde se projetam relações de poder é um território. Assim, por exemplo, como um cartel de drogas, uma facção criminosa, podem ser um território também, tá bom? E quando alguém ali, de certo modo, exerce algum tipo de domínio sobre um determinado bairro, ou mesmo sobre uma porção de um país, do mesmo modo uma grande companhia ali pode dispor do território, bem como organização não governamental, conhecidas como ONGs, elas também podem, de certa forma, estabelecer esses determinados critérios para ter ali o seu território.
tá? No caso, existem, tá, territórios cíclicos, sazonais e até alguns tão efêmeros que duram apenas alguns dias ou horas, tá? Isso acontece também. É bastante comum, tá, em um mesmo território nacional existirem diferenças, ou seja, diferentes nações dentro daquele determinado território. Como assim, professor? Nação? Como assim? Porque existe um outro tipo de nação ali? Sim, pode existir, tá? Porque assim, nação é um nome que se dá a um povo particular ligado por características históricas, linguísticas, religiosas, culturais. Olha aí o exemplo que eu dei. Lembra? Não existe essa coisa dos times que ele fala, a nação rubro-negra, a nação vascaína, a nação tricolor, a nação alvinegra, tá? Eles estabelecem esses determinados conceitos da cultura, da escolha do time e tal. E aí passa por isso, lógico. Isso aí eu falo na questão do sentido figurado da coisa, tá? E aí um exemplo real, professor, como é que funciona isso na realidade? Por exemplo, lá na Espanha, tá? É um país, tá? Mas lá habitam diferentes nações, como, por exemplo, os galegos, como os catalães, como os bascos, vivem na Espanha, tá? Por exemplo, no caso da Bolívia, tá? Ela pode ser considerada um estado plurinacional. Por que ele plurinacional? Tá? Um estado, no caso, que reúne no seu próprio território múltiplas nações, ou seja, muitas nações dentro do seu próprio território. E aí vamos lá, em situações em que um mesmo país reúne várias nações, podem surgir movimentos separatistas. E assim, esses movimentos, eles buscam a formação até mesmo de um país independente, com determinado território, constituições diferentes, governos próprios ali daquela determinada área. Então, isso aí também existe e muito no mundo ainda, tá bom? E assim, existe também nações que não dispõem do território, que encontram-se divididas entre vários países, como por exemplo no caso do Kurdistão, né? No caso do povo curdo, que é aquela área ali eles chamam de Kurdistão. Inclusive abordei isso na aula para vocês, que ele pega ali o território, no caso no sudeste ali da Turquia, pega ali no norte do Iraque, na Síria, no Irã, na Armênia, o sul da Armênia. Então assim, existem lugares que existem determinadas nações, mas às vezes não é um estado ali soberano, tá bom? Então assim, gente, diante de toda essa questão de regionalização, tá bom? Eu prefiro não seguir adiante, só para lembrar, fazer essa introdução para vocês em relação à questão das regionalizações mundiais, tá? E assim, nós vamos estudar partes, tá? Algumas partes para compreender o todo, ou seja, a lógica do processo da regionalização, beleza? Um beijão aqui, fica com Deus, tá? Obrigado por assistir. Não esqueça, dá uma curtida aí, dá um like e ativa o sininho, beleza? Tchau, tchau. Até mais ver.